obrigado pela presença de todos vocês, nos acompanhando e assistindo a mais um episódio do nosso programa Jesus, Kardec e Nós, em que toda semana buscamos trazer para debate um tema diferenciado e explicá-los à luz da doutrina espírita e principalmente à luz do Evangelho de Jesus, trazendo a nossa simples e humilde opinião numa conversa fraterna em que cada um de nós colocamos o nosso ponto de vista para auxiliar no desenvolvimento do conhecimento e do entendimento desses temas. Essa noite estão aqui conosco para a nossa conversa o Fortunato, o Ivan, e nós vamos falar sobre o tema da família, um tema bastante interessante, que a doutrina espírita trata com bastante carinho, com bastante cuidado, porque fundamenta bastante o desenvolvimento moral de cada um de nós. E como sempre, nós trazemos um texto escolhidos da nossa doutrina, né? da biografia espírita, e essa noite nós pegamos o texto chamado Parentes, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, eu farei a leitura e nós vamos conversando, trazendo as nossas impressões sobre o tema. Se você está assistindo através do YouTube, recomendo mais uma vez que se inscreva em nosso canal, ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos e nos acompanhem até o final, e esperamos que vocês gostem e possam compartilhar essa informação. Então, vamos à leitura para o início da nossa conversa. O título do texto, então, é Parentes, e ele traz um trecho de uma frase de Paulo, diz: "Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel." E Emmanuel, então, vai discorrer sobre esse trecho. E ele começa da seguinte maneira: "A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos." Bom, esse primeiro trecho, ele já nos dá uma ideia de como o Espiritismo observa esse instituto tão importante que é a família. E pelas poucas palavras que nós lemos, mas de muita profundidade, nós conseguimos entender que não existe o por acaso no momento da constituição de uma família. Aquela família que tem a sua devida formação com os pais, filhos, avós, tios, enfim, qualquer que seja a configuração que nós conhecemos, ela não foi constituída, como diz Emmanuel, de uma maneira casual, por uma coincidência. Na verdade, como nós já conversamos, inclusive em palestras que vocês podem ver no nosso canal do YouTube, sobre parentescos, né? Parentesco corporal, parentesco espiritual, a necessidade da reencarnação, que nós temos também em nossa página do Facebook, é uma palestra que nós fizemos. Nós explicamos, né? Tentamos explicar que o próprio planejamento encarnatório, a que todos nós estamos sujeitos, já configura, de uma certa maneira, todos aqueles com quem nós tenhamos alguma espécie de vinculação por atos que nós praticamos em momentos passados. E atos, quando eu digo, são atos de amor também, né? Alguns males, mas também
coisas boas que nós tenhamos feito, porque é essa vinculação que vai permitir que uma nova configuração se faça para que, como o Emmanuel coloca aqui, impelidos nas causas do passado, nós possamos nos reunir para resolver algumas pendências no nosso presente. Então, é interessante que ele coloca, inclusive, que a gente deva pagar os nossos débitos com alegria para que a gente possa começar a solver, né, a quitar a dívida com a humanidade. Ele não fala especificamente quitar a dívida para com aquele que está relacionando com você na família, mas é o primeiro passo que a gente dá para nos tornarmos melhores e assim contribuirmos com a nossa parte para o desenvolvimento da humanidade. Então, é interessante que a gente consiga entender essa ideia de família, do porquê que nós estamos cercados por seres tão diferentes, algumas vezes diferentes até de nós mesmos, né? Com gênios diferentes, personalidades diferentes, e entender que há uma razão nisso, que não foi nenhuma causalidade, nenhuma coincidência que juntou esses seres numa mesma família, porque o Espiritismo nos ensina que a família é a nossa primeira escola, é o primeiro lugar onde nós encontramos as possibilidades de desenvolver o perdão, a paciência, a tolerância, né? E dar também a oportunidade para que aqueles que estão ao nosso redor, dentro da família, também pratiquem dessa forma o seu desenvolvimento, a sua evolução. Muito bem. Dando sequência ao que o Roberto acabou de nos dizer, eu queria trazer o ponto de vista da lei de causa e efeito, por exemplo, né? Diante do assunto abordado aqui, frequentemente a lei de causa e efeito ela se utiliza do ambiente familiar para os motivos de resgate, os ajustes, os reajustes, né? Resgatar nossos débitos, as próprias expiações, ou mesmo, né, provar os nossos aprendizados anteriores. Eu gosto de trazer uma conotação da alternância de posições entre os espíritos. Então, hoje, aquele espírito que está sob a sua tutela, o seu filho, a sua filha, que ontem, né, numa outra oportunidade reencarnatória, foi algum outro membro da sua família, ou consanguínea, ou não, ou foi algum amigo próximo, que houve algum evento que teve algum desdobramento, seja ele bom ou ruim, e que se faz necessário uma nova convivência para os desenlaces dos antagonismos, né? Então, a lei de causa e efeito ela utiliza do ambiente familiar para dar o objetivo. Existe também os casos em que nós, nas nossas programações reencarnatórias, nós buscamos aquela família que nos trará as cargas genéticas necessárias para os nossos aprendizados, para os nossos desafios em que precisamos passar, que nós escolhemos passar para acelerar a nossa evolução. Então, é olhado o âmbito familiar com muito carinho, com muita objetividade e responsabilidade, justamente para que o curso da evolução seja feita com sucesso. Quando nós combinamos de reencarnar, nós pedimos aos espíritos mais evoluídos que nos ajudem a fazer a nossa programação. E aí a gente precisa buscar as pessoas encarnadas que têm aquela carga genética que vai ser necessária para nos dar as condições para nós passarmos
por algumas coisas que fazem parte da nossa programação. E depois temos a abordagem do espírito reencarnante ao pai e à mãe, certo? Pedindo que os aceite para reencarnar, que ele os aceite na sua família. Muitas vezes ocorre do espírito ser aceito pelo pai, mas não ser muito aceito pela mãe. E aí acontece que na hora que nasce, há uma certa antipatia da mãe pela criança. E a mesma coisa pode acontecer com o pai, de ele não aceitar muito aquela criança, mas aquele espírito que está querendo reencarnar, mas a mãe o envolve com muito amor e a criança nasce e ele sente ou uma antipatia ou um ciúme. Por quê? Porque nós somos espíritos milenários e nós encontramos muitas vezes em situações como o Ivan falou, como o Roberto falou, de troca de posição, e onde a gente vai ter que redirecionar espíritos que nós encontramos no passado, que foram nossos antagonistas, que pessoas que nós traímos ou ajudamos a trair, certo? No ambiente familiar, ou que levamos a esposa a abandonar o lar com os filhinhos e fugimos com ela, e encontramos novamente aquela situação e vimos como filho. E muitas vezes a missão é o pai não abandonar o filho, mas se ele abandona, é aquela pessoa sentir a dor da perda, sabe? Para que ela passe por aquele sofrimento de ter sido abandonado, como em outra oportunidade ele levou a família a ser desfeita. Então, a família é um ponto onde a gente vai encontrar a base da nossa encarnação. Porque durante os primeiros anos de vida, até os primeiros 7 anos de vida, os filhos vão observando como é o caráter do pai e da mãe para formar o seu caráter. Aquele espírito vem zerado, vem com seu HD limpo e vai gravando aquilo que é ensinado, não só pelas palavras, mas pelos exemplos, do que é o correto e o que não é correto. Se nós mandamos mensagens equivocadas, porque damos uma torcidinha na interpretação do que é ético ou não, nós estamos confundindo aquele espírito juvenil, aquele espírito infantil, que vai se tornar depois um adulto que não tem a base completamente formada. Depois, a partir dos 7 até a puberdade, que pode vir entre 12 e 14 anos, o espírito está fazendo a sua socialização, está ampliando o seu contato com o resto da família humana. E é a hora também em que ele vai assumindo cada vez mais a sua encarnação. Ele está menos ligado ao plano espiritual e mais ligado ao plano material. E quando desperta a pineal, que é a puberdade, nós deixamos de ser crianças lindas e maravilhosas para tornarmos adolescentes. E aí, às vezes, alguns aborrecentes. E começamos a receber as mensagens e emitir as nossas vibrações. Receber as vibrações dos outros, emitir as nossas vibrações. E isso se torna um problema. A partir daí, a encarnação é nossa. Mas tudo isso é baseado no quê? No como o pai e a mãe levaram aqueles primeiros anos. O que eles ensinaram, o que foi dado de exemplo, qual que é a base. Então, quando ele fala que nós somos impelidos por causa do passado a reunirmos no presente, é isso que eu falei. Nós podemos nos encontrar dentro da família
devido a débitos anteriores, ou encontrarmos dentro da família para colaborarmos uns com os outros, para edificarmos um trabalho que vai amparar outras pessoas que nós encontramos no passado. E que não adianta fugir dos nossos credores, porque a lei, além da lei de causa e efeito, existe uma outra lei envolvida aqui, que é a lei de afinidade. Quando nós estamos na mesma sintonia, nós atraímos as pessoas para nós. E quando nós estamos em sintonias diferentes, nós não damos conexão para elas se aproximarem. Então tem a causa e efeito, que ele falou, e tem a afinidade. Então, você encontra às vezes pessoas no seu caminho que você considera da família, amigos que são quase irmãos, amigos mais antigos que são como pai, como mãe, e que você vai encontrar neles uma amizade que vai, um amor fraternal, um amor singelo, que vai se propagar para a eternidade. Então, a família é importante. Nesse ponto, nós, desde o princípio da nossa encarnação, nós estruturamos para atingir alguns objetivos, desde a parte da escolha, da carga de DNA, até a parte de caráter e compromissos com aqueles espíritos. Se você quiser falar agora do André Luiz. Ah, sim. Que eu trouxe para esse nosso debate um comentário que eu me recordei quando estava fazendo o estudo, né, do tema de hoje, de um trecho do livro Nosso Lar, em que a mãe de André Luiz, já no plano espiritual, também se encontra com um filho, com André Luiz, que já estava desencarnado, também que já morava em Nosso Lar, e ela vai se despedir dele, e ele fica muito entristecido, e pergunta o porquê, e ela explica que o pai de André Luiz, também desencarnado, ainda por questões de débitos, por questões de maus atos, ainda estava no umbral, sendo assediado, sendo obsediado por moças, né, por espíritos femininos, das moças com quem ele havia se relacionado enquanto estava vivo. Moças que diz que ele desencaminhou. E aí a mãe de André Luiz, então, nesse ato, né, nessa cena que relata o livro, ela explica que por uma questão de compaixão, de missão, né, de amor da parte dela, porque já não haveria mais a necessidade de reencarnar, ela aceitou retornar ao plano terrestre, uma nova encarnação, juntamente com esse senhor, que viria a ser novamente o seu marido em futuro, né, depois de reencarnados, e eles receberiam como filhas esses espíritos que naquele momento estavam no umbral, desencaminhadas e revoltadas com aquele espírito, com aquele senhor. E por qual motivo? Ela explica, essa nova composição, trazendo essas moças para serem as suas filhas, serviria para que ele pudesse reparar os maus atos que tenham tido com elas, auxiliando na sua educação, na sua moral, e da parte dela, ela seria como uma tutora daquela família, né? Porque ela já tinha com ela bastante noção da moral, de amor ao próximo, e ela então poderia fazer essa reunião. Ela serviria como um meio de campo entre aquele espírito do pai de André Luiz, que precisava do resgate, e daquelas filhas, né, que precisavam também de uma reeducação, de despertar novamente a sua moral. Então, é só para ilustrar essa ideia de que cada ato que nós cometemos vai repercutir sim no futuro, e isso vai resultar numa composição, né, da forma como a gente vai se reunir com as pessoas. E a maneira mais próxima de se reunir com alguém de quem a gente precise, mais intenso,
mais intensa, né, de uma forma mais intensa, por misericórdia, por inteligência de Deus, é colocá-los todos dentro de uma mesma família, sob o mesmo teto, para que esse contato de fato venha a acontecer. Que a exemplificação possa alterar o andamento daqueles espíritos desencaminhados. Ele precisa se reorganizar, amparado pela esposa, para eles poderem receber aqueles espíritos e reencaminhá-los. Exato. Continue. Então, e o texto ele dá continuidade da seguinte maneira: temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Bom, dando até continuidade nesse raciocínio que nós estamos aqui colocando, dentro desse aspecto da família, a gente tem um ponto que é importante que a gente coloque, que nós falamos a respeito do planejamento, né? O planejamento reencarnatório para se formar, para se agrupar esses seres, né? Esses espíritos que precisam estar próximos, seja para reajuste, seja para o apoio. Acontece que quando a gente encarna, quando a gente está no nosso ambiente carnal, né, vivendo aqui no mundo, nós temos o esquecimento de tudo aquilo que foi nas vidas anteriores, inclusive o esquecimento dessas promessas, né, desses compromissos que nós assumimos de apoiar, de ser paciente, de auxiliar aqueles que estarão junto de nós. E aí, inevitavelmente, se a gente não toma cuidado, a gente acaba se revoltando, a gente acaba se desentendendo ainda mais, a gente acaba aumentando ainda mais aquela ferida que já estava, de certa maneira, aberta e que por isso mesmo nós nos reunimos. E é por isso que o texto coloca que muitos companheiros são mansos, são calmos, da porta da casa para fora, mas da porta para dentro são, como ele diz aqui, verdadeiros trovões de intolerância, impacientes com os filhos, com a esposa ou com o marido, com aqueles que convivem, e que isso fatidicamente vai resultar em maiores problemas, porque aquele a quem a gente ofende também está armado para rebater, e aí desencadeia uma troca de energias negativas que, como diz o texto que nós lemos anteriormente, ele fala que o tempo nos aguardará implacável. Vamos novamente passar por aquelas situações. Então, o texto coloca bastante interessante que diz que, embora a gente precise ser firme na demonstração do nosso posicionamento, do nosso encaminhamento, especialmente com relação aos filhos, ou nesse caso até do exemplo que nós acabamos de colocar, dos espíritos que estão conosco, marido ou mulher, e que é nossa também obrigação auxiliá-los no encaminhamento. Então, embora a gente tenha que ter uma firmeza de colocar o nosso papel, mas que não é com o chicote da violência, não é com o desleixo, né, o desprezo, que a gente vai conseguir resolver essas questões. O Fortunato bem colocou agora a respeito do andamento, né, do histórico, de como uma criança recebe as orientações, as informações para se transformar num adulto do futuro. Como ele bem falou, nós nascemos com o nosso disco zerado e vamos recebendo as informações, os exemplos. Mas no momento em que a gente se desperta,
a nossa própria consciência, tudo aquilo que nós já agregamos no nosso ser, de vivências passadas, os vícios, as manias, as virtudes também, ele ressurge. E aí se soma àquilo que os pais colocaram para eles, e aí ele vai ter que trabalhar com isso, com a moral que ele já trazia de outras vidas e a moral que ele está aprendendo da família. Por isso é importante esse papel, como eu falei anteriormente, que o lar é a nossa primeira escola, que vai nos dar essas primeiras lições para que a gente possa dominar os vícios, dominar as vaidades e seguir o nosso caminho na diretriz correta. E é essa a importância que os responsáveis, né, aqueles que chegaram primeiro na família, têm para com aqueles que estão chegando. Ainda que as situações sejam extremamente complicadas, né, sejam situações difíceis, porque passar por tais situações dentro do nosso lar, com a visão, ainda que buscando os conhecimentos, né, mas a nossa visão ainda limitada, nos machuca muito e é muito difícil de lidarmos dentro de casa e muito difícil não levarmos isso para fora da nossa casa. Então, diante disso, o que nós podemos interpretar disso é que precisamos cada vez mais buscar a compreender o estado do nosso irmão, assim como nós já falamos nos nossos bate-papos passados, compreender o nosso irmão, o estado daquele que que divide o mesmo teto conosco, buscar compreender a nós mesmos, a nossa posição dentro daquele ambiente familiar, é de suma importância. E assim empregar todos os esforços necessários para o restabelecimento da harmonia, né, na demonstração de afeto, na demonstração de todo e qualquer tipo de atitude de bem para aquela pessoa que está aquele parente ou aquele marido ou esposa que está em desequilíbrio, né? Somente com essas atitudes, mesmo no ambiente familiar, e que é, como bem já colocado, a nossa base, e é onde nós aprenderemos, exercitaremos todas as nossas essas virtudes cristãs para fora. Então, vivenciar isso diariamente com esses é de suma importância para que desenlacemos aquelas situações em que nos mantiveram como antagonistas, como podemos dizer até inimigos em outrora, né? Eu acho que é de suma importância que consigamos satisfazer todas essas condições de vivência para que possamos consolidar o ambiente familiar, consolidar aos nossos filhos, né, as nossas crianças, para que consigamos aplicar tudo isso fora da nossa casa, assim como aqueles que estão sob a nossa tutela também possam seguir aí um caminho cristão. Então, nós temos a questão do tirano ou da tirana doméstico, né, que transforma o ambiente na sua posse e todos lá se encontram para servi-lo, né? E fora dali, às vezes, ele não é uma pessoa submissa, uma pessoa que não consegue se impor, não consegue colocar as suas ideias, mas dentro do lar ele acha que ele pode tudo o que ele quiser. Na verdade, isso aí é uma questão de formação de caráter, né? E muitos espíritos vêm para passar sobre esses aspectos de sofrer esse tipo de influenciação e resistir e não
quando tiver a oportunidade de formar a sua família, fazê-la diferente, fazê-la de acordo com os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, inclusive, que são a busca do entendimento, a explicação de todos os seus atos, para que o entendimento do porquê das coisas, justo e qualificado, possa embasar as ações da família. Porque não seja apenas o façam porque eu estou mandando, porque eu desejo, porque eu quero, eu mando e vocês cumprem. Quando você age assim, você está sendo tirano doméstico. Você está transformando a vida dos outros de uma maneira que às vezes vai afetar psicologicamente as crianças na relação familiar futura, na relação social futura, certo? Tanto como revolta como subserviência. Então, nós temos que dar ao ambiente doméstico uma aura saudável de amor, de compreensão, de respeito, de confiança. Aqueles que nos são confiados como filhos, certo? Mesmo pai e mãe, tem que nos olhar e confiar que nós somos a pessoa que nos apresentamos, que nós estamos lá para apoiar, para seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades, ao seu lado. Então, quando a gente encontra espíritos que a gente tem que se reajustar, buscar sempre o amor de Deus, a nossa compaixão, a nossa indulgência, certo? O perdão de certas coisas para que nós possamos seguir em frente. Muitas vezes ocorre de uma família ter vários filhos e ou uma mãe ou um pai ter uma preferência por um ou por outro. Isso significa que às vezes a pessoa tem uma relação afetuosa maior com aquele espírito em outra encarnação, ou que ele tem um compromisso maior com aquele espírito, de tolerar mais, de perseverar mais para que aquele espírito se oriente adequadamente. Então, a família é o cadinho em que nós fundimos todas as nossas dificuldades, e criamos uma nova joia que vai nos tornar espíritos melhores. E com relação assim a você, as recriminações, o Emmanuel fala em outro texto que a gente não atrai moscas com vinagre e nem cura as feridas, certo? Jogando ácido. Então, as palavras que nós usamos em família têm que ser construtivas. A recriminação não leva a lugar nenhum. Nós temos que propor, desafiar aquele espírito a ser melhor, fazer com que ele busque a plenitude do seu potencial. Se você só tem recriminação, as suas palavras vão cair em ouvidos mocos, vão ecoar numa caverna, porque você não vai estar sendo mais ouvido, porque a pessoa desliga. Então, se o elogio é importante, mas deve ser comedido também, porque se você só elogia, você também está despreparando o seu filho, ou a sua esposa, o que for, para enfrentar a dura realidade que é o mundo, onde vai encontrar pessoas que não são tão boas, vai encontrar pessoas que
agem com falsidade, que falam por trás com acidez, com recriminação. E se você criou seu filho numa redoma, a família vai sofrer muito, porque não vai estar preparado para enfrentar isso daí. Então, tem que se criar de maneira que é o amor exigente, como o amor de Deus é exigente. Quando ele fala assim, tudo é passível de perdão, mas você vai pagar até o último centavo. É amor. Olha, você não vai deixar de pagar, mas não vai pagar no valor total, vai pagar uma porcentagem mínima. É amor, certo? Mas você tem que passar pela experiência. O amor exigente não é o amor que protege dos problemas, mas que ensina como enfrentar os problemas, que não maqueia a situação para que o mundo é culpado e você é uma vítima. Não, o que você está fazendo de errado que está tendo esse tipo de colheita? Porque, como diz também o Evangelho, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se você, na sua família, colocou flores, elas podem demorar a desabrochar, ter alguns espinhos, mas vão perfumar a sua vida, sabendo lidar com elas, certo? Se você só plantou espinheiro e discórdia, vamos dizer assim, você vai ter esse tipo de colheita, certo? Então, com relação a essa cuidar para que você tenha palavras que edifiquem, que tornem as pessoas melhores e não causem uma pessoa com depressão, com sentimento de inferioridade, que até ficam com o ombro curvado, certo? Tem uma postura de subserviência porque tem um pai ou uma mãe extremamente severo que conturbou o ambiente emocional daquela criança quando estava na sua formação. Bom, para que a gente possa então continuar, mais um trecho para finalizar, eu quero só pedir licença para ler novamente aquele trecho da carta de Paulo a Timóteo que deu início à nossa conversa, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Porque o trecho que nós vamos ler começa da seguinte maneira: consoante a advertência do apóstolo, que nós acabamos de ler, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. E eu gostaria de começar a minha participação aqui nesse trecho, lembrando também palavras de Emmanuel, que ele diz que se a gente não tem condições, não consegue aprender a lidar com 5 ou 10 pessoas que estão ao nosso redor dentro de casa, como que nós vamos nos habilitar para sermos servidores de Cristo ou para realizarmos grandes obras na nossa vida, na nossa evolução, diante de milhares de outras pessoas? Por isso que, novamente, aquela lição de que o lar é a nossa primeira escola. O lar é aquela escola que vai servir para a criança, como nós já dissemos, para que a gente possa incutir na sua moral boas lições, bons exemplos, para que quando ela cresça, ela possa se valer dessas ferramentas para dar os seus próprios passos no caminho de se tornar uma pessoa
mais realizada, uma pessoa mais completa na sua moral, nas suas atitudes. Mas também é uma escola para nós que vamos conviver com todos aqueles que estão sob o nosso teto, aqueles que vão exigir de nós a paciência, a tolerância, como ele coloca aqui, a bondade, a compreensão para as suas faltas, assim como nós também queremos que sejamos compreendidos pelas nossas faltas, que é a ideia da indulgência que nós falamos em conversas anteriores. Então, o lar que nos recebe e que depois da nossa vida adulta nós preparamos o nosso próprio lar para receber os nossos filhos, é a escola que vai nos auxiliar a sermos melhores para a humanidade, como Emmanuel coloca. E a lição que fica para nós é a ideia daquele espírito que, ao verificar alguma pendência, alguma divergência, alguma situação difícil dentro do seu lar, que ele consiga reconhecer essas questões e possa trabalhar o máximo e o melhor que ele puder para resolver as intrigas, as desavenças, as intolerâncias que muitas vezes podem surgir entre irmãos, entre pai e filhos, entre mãe e esposo e vice-versa, e buscar resolver, e deixando no tempo de Deus o aprendizado, o desenvolvimento da moral de cada um, para que cada um possa contribuir para que a pacificação interior venha a acontecer, para que os encontros futuros sejam encontros de amor, de amizade, de companheirismo, e não apenas encontros para resolver pendências, né, como a gente tem colocado. E para auxiliar nessa tarefa, e é nosso papel aqui colocar essa informação, trazer essa informação, nós, o Espiritismo, falando bem melhor, nos ensina a prática maravilhosa do Evangelho no lar, que é a oportunidade de reunir os irmãos congregados dentro daquela família ao redor do estudo, da conversa, da análise do Evangelho, trazendo para o nosso dia a dia, para as questões da família. E isso vai auxiliar na união, vai auxiliar no desfazimento dessas más impressões, no entendimento de que cada um pode contribuir para que todo aquele grupo familiar caminhe adiante. Então, vou deixar aqui, logo na descrição desse vídeo, um link de uma palestra que nós fizemos aqui na casa também, sobre a prática do Evangelho, como implantar o Evangelho no lar, dentro da sua família, dentro do seu lar. E esperamos de coração, com os benefícios que essa prática vai trazer, vai auxiliar, e esperamos que seja possível na sua casa, que seja possível realizar, e que toda a sua família possa se congregar ao redor desse estudo para benefício comum, para benefício de todos dentro do seu lar. Ivan. Só um pequeno acréscimo a tudo que o Roberto falou. Eu gostaria de deixar aqui o pedido de que não nos abstenhamos dos cuidados fraternos para com os nossos familiares, né? Dessa maneira nós estamos nos reafirmando, né, a nossa fé na eternidade, uma vez que somos todos irmãos, né, perante Deus, que através dessas atitudes que tenhamos em mente sempre os benefícios do reajuste com os problemas do passado, com a responsabilidade dos nossos atos dentro da nossa casa, as consequências que a sociedade receberá através da aplicação de tudo isso que nós ensinamos aos nossos filhos, que eles aplicarão fora do nosso lar,
e que, assim como fora do nosso lar, na sociedade, quando não agimos no bem, não agimos em concordância com os ensinamentos de Jesus Cristo, estamos contraindo débitos dentro do nosso lar, não será diferente. Então, se dentro do nosso lar estamos agindo com truculência, com desrespeito ao espaço do outro, com imposições, estaremos certamente prolongando muitas vezes o débito em que temos com aquele que está sendo a pessoa familiar. O familiar que está sendo prejudicado com essas atitudes, e voltaremos quantas vezes for necessário em comunhão com essa pessoa, em família consanguínea, ou a família espiritual, ou a família de amigos, a família moral, mas teremos um contato com essa pessoa quantas vezes for necessário, até que consigamos finalmente nos entender e fazer a engrenagem do amor entre essas pessoas girar normalmente. Completando um pouco o que foi falado, nós temos o que ter o cuidado dentro daquilo que eu falei sobre o amor exigente, de que nós devemos ser firmes nas nossas convicções, sem sermos violentos nas nossas ações. Temos que cuidar das crianças que nos são colocadas sob nossos cuidados, conscientes de que filhos são a coisa mais trabalhosa que existe, mas são a melhor coisa que existe. Nada paga, ou um beijo, uma demonstração de afeto, de carinho de um filho para com seu pai ou sua mãe. E também os outros parentes, certo? Nossas relações com pai, mãe, o entendimento de que, às vezes, nós fomos criados de uma maneira mais ríspida, mais dura, mais exigente, porque talvez fosse o necessário para a nossa orientação moral adequada. E compreender também que ninguém dá para o outro aquilo que ele não tem. Ele não consegue dar aquilo que ele não tem. Se ele foi criado num regime e ele entendeu que aquele regime era o certo, se ele não conseguiu vislumbrar uma outra forma de criar, ele vai repetir o mesmo modelo. E aí pode-se, conscientemente, avaliando hoje, com tudo que se tem de informação, basear a nossa compaixão, o nosso perdão aos exageros, nosso amor real por aqueles espíritos bondosos que nos acolheram e que tentaram fazer o melhor pela gente. Quando nós temos um familiar difícil, que tem um temperamento explosivo, que tem uma Alzheimer, que tem assim, qualquer deficiência, usar o máximo de carinho possível, porque o corpo pode estar danificado, mas o espírito não. O espírito está consciente, está recebendo toda a informação. Então, essas doenças, às vezes, são oportunidades reencarnatórias para que nós demonstremos o nosso amor àquele espírito, certo? Sem que haja oportunidade de um agradecimento, de uma troca afetiva, mas é doar. E quando
a gente se encontrar no plano espiritual, aquele espírito saberá o que foi doado de amor. Outra questão é quando nós temos que colocar a saúde das pessoas acima, né, da nossa vontade de tê-los conosco. Por exemplo, se uma pessoa tem uma doença que a impede de morar sozinha ou de estar aos cuidados, porque você trabalha, a sua esposa trabalha, os seus filhos são pequenos e você não tem condições de cuidar, você tem que procurar o melhor lugar possível para cuidar daquele parente ou daquele pai ou daquela mãe, com amor, com carinho, e usar o teu tempo livre para preencher essa ausência, ir lá, conversar, trocar energia amorosa com a pessoa. Não deixemos que os lares que cuidam dos idosos, seja uma creche, seja um asilo, seja o que for, vire um depósito de pessoas, em que se arquiva a pessoa lá e nunca mais visitamos. Certo? Nós estamos na oportunidade reencarnatória, em família, para demonstrar o nosso amor, para demonstrar que nós somos fraternos, no mínimo, com aqueles que nos acolheram, com aqueles que convivem com a gente, os primos, as tias, os tios, e que o perdão de qualquer ofensa, de qualquer mesquinharia que foi feita, faz parte da nossa evolução espiritual. Se nós nos apegarmos a pequenas coisas, vamos nos tornar pessoas tocando violino, enquanto o outro desenterra esqueletos de confusões passadas. Certo? Então nós vamos ter uma situação kafkiana, né, em que você vai estar num absurdo, entendeu? De um looping, né, em que você vai estar só reclamação, mas eu fiz isso, você fez aquilo, eu fiz isso, você fez aquilo, eu fiz isso, e não se soluciona, enquanto que se um perdoar e aceitar a crítica do outro, mesmo achando que está certo, às vezes é o necessário para aqueles espíritos chegarem num acordo e seguirem em frente. Muitas vezes nós temos que enfrentar problemas de partilhas, problemas de divisão de patrimônio. Ninguém leva nada no caixão. Nós nem temos certeza de que se deixarmos alguma coisa para os nossos descendentes, eles vão receber. Porque, como dizia Jesus, é corroído pela traça, pela ferrugem. Mas os valores que nós deixamos, às vezes abrindo mão de algumas coisas para que a concórdia se faça, para que exista um sentido de união, de amor, de colaboração na família ampliada, no caso, é importante para que nós tenhamos um retorno à pátria espiritual com menos encargos. Se você abre mão hoje de alguma coisa, pode ser que amanhã Deus te dê 10 vezes aquilo que você abriu mão. Se for da sua oportunidade reencarnatória. Mas se você ficar se apegando a algumas coisas, a umas posses que são transitórias, as coisas podem não se resolver. Você desencarna e volta para o plano espiritual com um compromisso de energias negativas trocadas entre os familiares, que podem se arrastar por milênios. Certo?
Então, vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus essa oportunidade de termos tocado nesse assunto. Então, essa foi a mensagem do nosso bate-papo de hoje. Falar sobre a família, compreender a família, entender que fazemos parte de um grupo de espíritos que se reúnem e que podem ter a configuração que for, de tios que cuidam de sobrinhos, de avós que cuidam de netos, pai, mãe, filhos, enfim, amigos, são todos tutores, são todos aqueles que nos acolhem e que nós também acolhemos. E quando a gente se reúne nesse grupo, não importa quem é o filho, quem é o pai, quem chegou primeiro, quem tem a obrigação de ensinar, todos nós temos a necessidade de colaborar com o outro que está no nosso grupo. E como o Fortunato bem falou, a ensinar o carinho, ensinar a demonstrar sentimentos, porque nós vemos que a geração mais moderna, né, as novas gerações, tem uma facilidade maior de expressar as suas emoções, enquanto os mais antigos são um pouco mais retraídos, mais fechados. Então, não perca a oportunidade de falar para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós: eu te amo, eu amo você, eu amo a senhora, eu amo o senhor, porque aos poucos vai se perdendo essa vergonha. E eu conheço pessoas, avós, que têm vergonha de falar um eu te amo para os netos, pais para os filhos. Então, insista, repita, fale com delicadeza: eu te amo, não deixe de dizer, porque o amor vai quebrando essa barreira, vai quebrando essa situação e todo mundo ganha com isso. Então, agradecemos mais uma vez que todos estiveram conosco até agora, assistindo pacientemente. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, falem a respeito desse tema e deixem seus comentários no vídeo, se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e, se Deus quiser, estaremos novamente semana que vem com mais um tema, com mais um bate-papo fraterno para o nosso aprendizado. Muito obrigado, que Jesus abençoe a semana de todos vocês, que Deus guarde a sua casa, a sua família e que todos nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. Muito obrigado, boa noite.